Todo Natal é basicamente a mesma coisa, especialmente nas casas em que as pessoas comem doces. Existe um tipo de doce aqui que é feito geralmente com chocolate, é feito com creme de leite e biscoitos. A gente também pode colocar morango e ele vai aparecer em algum lugar dessa tela aqui. Esse doce se chama pavê. É o pavê típico de todos os natais aqui do Brasil. Mas sempre chega um tio ou uma tia, é o personagem mais comum, que chega, olha para o pavê e diz: E esse pavê, hein? É pavê ou para comer? Se você não tiver entendido a piada, não tem problema. Eu vou explicar, mas eu sei que piada explicada sempre perde um pouco a graça. Mas a graça disso é o seguinte: pavê parece uma forma muito informal de se dizer para ver, o verbo, né, com a preposição. E para comer é como se fala muito informalmente para comer. Então, o nome do doce é pavê. E quando as pessoas perguntam é pavê ou para comer, é uma brincadeirinha ou é o que a gente chama de piada de tiozão. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o humor brasileiro. Claro que não vai ser uma palestra de minha nossa, eu vou entender tudo agora sobre a cultura brasileira. Não. Mas eu vou explicar para você algumas coisas que você precisa saber da cultura para você conseguir entender o nosso humor e por que os brasileiros riem tanto. Lembre-se, eu sou o Eli, o seu professor de português, aqui nesta plataforma, vindo do meu humilde escritório, onde eu trabalho, aqui onde eu tenho meus livros, eu tenho o Afrânio, meu amigo que está aqui. E se você quiser bater um papo com a gente tem aulas de grupo, que são especificamente para alunos que já falam um pouquinho, mas querem ter uma oportunidade de praticar e falar mais todas as semanas. Se você quiser saber mais informações de como você pode participar do nosso clube de conversação, depois do expediente, dê uma olhada aqui na descrição desse vídeo. E agora vamos lá, né? Os fundamentos. Primeiro, para nós brasileiros, é muito fácil entender o humor americano. E aqui eu estou falando porque é lá nos Estados Unidos onde se produz a maioria das séries de comédia que os brasileiros assistem. Mas a gente entende, em geral, essas séries internacionais porque elas são mais neutras, elas não têm tanto da cultura americana local. Então, por exemplo, você não vai escutar piadas regionais específicas com o pessoal do meio oeste americano, que a gente não vai entender, em geral não. Mas, quando os meus alunos em especial veem as coisas do Brasil, dependendo do grau de familiaridade que os alunos têm, eles podem entender mais ou entender menos. E aí eu te dou um exemplo melhor. Tem uma série, melhor dizendo, tem um filme que é baseado num livro de Ariano Suassuna, e o filme se chama O Alto da Compadecida. É um filme tão divertido, gente, tão legal. Conta a história de... É um pouco complicado de explicar, mas conta a história de várias pessoas que estão no interior nordestino na época do cangaço. E aí você pode estar aqui coçando a cabeça. Como é que é? O quê? E aí eu posso dizer para você, isso já é muito cultural do Brasil, mas uma das partes mais engraçadas que eu acho de lá é a seguinte. Tem uma senhora que ela é esposa de um padeiro, se eu não me engano, que é um empresário na cidade onde eles moram. E eles têm dinheiro. Ela cria um pequeno cachorrinho, um cachorro pincher, e o cachorro dela morre, né? Bate as botas. Não morre violentamente, ele simplesmente morre. E como a senhora é católica, ela quer proporcionar, ela quer dar um enterro católico para o cachorro, né, com uma missa e tudo mais. Isso já é um absurdo para a gente aqui no Brasil. Você fica, como assim? Como isso pode acontecer? E o padre da história tem essa reação. Ele diz, eu não vou fazer enterro
para cachorro coisa nenhuma. Mas aí oferecem dinheiro para ele e também tem muita malandragem e corrupção na história, mas oferecem dinheiro para o padre e o padre reza a missa para a cachorra que morreu. E só disso talvez você não ache engraçado. Mas isso é engraçado para nós brasileiros porque a gente conhece todos os elementos que estão na história, especialmente quem é do Nordeste ou quem viveu no Nordeste ou tem parentes do Nordeste ou conhece alguma coisa do Nordeste, porque esse filme é muito regional. Tem um outro filme que é de comédia que fez muito sucesso no meu estado, Cine Hollywood, que não fez tanto sucesso fora do estado do Ceará, assim, foi bem sucedido, mas ele não fez tanto sucesso quanto faria, porque se você é do Ceará, você entende aquele filme de um jeito. Se você é de fora do Ceará, você entende de outro jeito. E é tudo comédia. E tudo que eu estou dizendo aqui é que, em geral, as comédias, as piadas e as coisas engraçadas do Brasil estão entranhadas na cultura. A gente não consegue separar uma coisa da outra. Então, se você não entender muitas piadas aqui do Brasil, você precisa saber um pouco mais sobre a nossa cultura. E aí eu vou falar um pouco de piadas. Eu não vou contar piadas, não em geral, mas tem algumas piadas que são típicas aqui do Brasil. Sempre tem personagens que se repetem em algumas piadas. Por exemplo, tem a piada do Joãozinho. O Joãozinho é um menino muito levado, é um menino matreiro, e anote essas palavras, tá? Eu estou falando de propósito. É um menino que sempre se mete em confusões. Ele é muito travesso. E o Joãozinho, as piadas de Joãozinho, melhor dizendo, são piadas que mostram algum tipo de conflito com a inocência da criança ou com a sagacidade, a esperteza daquela criança. As únicas piadas de Joãozinho que eu me lembro não são muito boas. Eu vou tentar contar uma para você. E aí tem uma piadinha aqui que eu trago para você. O Joãozinho chegou atrasado na escola para a aula dele. Mais uma vez, inclusive, e a professora ficou um pouco irritada. Aí a professora vai e fala com o Joãozinho. Poxa, Joãozinho, você está atrasado mais uma vez? E aí o Joãozinho responde. Ah, professora, não é a senhora mesma quem diz que nunca é tarde para aprender? E uma outra piada, essa já está indo um pouco mais para a controvérsia, é a seguinte. A professora diz para o Joãozinho, Joãozinho, se eu falar eu fui bonita, essa frase está no pretérito, é perfeito. E se eu disser eu sou bonita, qual é o tempo e o modo verbal? O Joãozinho vai e diz, é mentira, professora. Então, são duas piadinhas de Joãozinho, que são as mais leves que a gente tem de piada aqui no Brasil, e muitas delas têm essa esperteza do meninozinho ou essa inocência, dependendo da situação. E aí a gente tem estereótipos que são usados em várias piadas. A gente tem piadas de sogra, né, que é uma sogra malvada que enche o saco do genro ou da nora. A gente tem o político corrupto também, né, que sempre está ali tirando vantagem da população, ou tirando proveito, né, da situação. A gente tem o nordestino, que pode ser um nordestino esperto ou um nordestino burro. A gente tem piadas de português, e essas piadas são parte da cultura brasileira, mas elas não são inocentes não, tá? Muitas dessas piadas estão passando por uma revisão, ou seja, as pessoas estão revendo essas piadas e dizendo, talvez esse assunto não seja muito legal para se inserir numa piada ou numa situação assim. Então, são algumas piadas racistas, misóginas, são LGBTfóbicas, e essas piadas estão sendo deixadas de lado, em especial agora, porque não é muito legal a gente reproduzir alguns estereótipos. E essas piadas sempre foram muito populares na cultura oral brasileira, porque a gente conta muita história, a gente fofoca pra caramba, mas também
essas piadas fizeram a passagem para a televisão. Nos programas de humor brasileiro, os tradicionais, por assim dizer, o humor é muito ligado à cultura e a estereótipos também. A gente tem alguns programas que são conhecidos por todo mundo. Se você quiser conversar com seus amigos, fale sobre esses programas. A gente tem um programa que é A Praça é Nossa. Nesse programa tem um senhor, que é o Carlos Alberto de Nóbrega, se eu não me engano, e eu vou falar a verdade, tem alguns anos que eu não assisto esse programa, mas ele passou durante milênios, por assim dizer, porque antes era o pai desse apresentador, depois ficou sendo ele, e agora é o filho, se eu não me engano. É uma dinastia. E o programa tem um formato simples. Uma pessoa fica sempre sentada no banco da praça, por isso que se chama A Praça é Nossa, e personagens típicos, geralmente com um estereótipo bem forte, por exemplo, a mulher loira que não é muito inteligente, o homem pobre que está ali passando fome, esses estereótipos, e eles vão fazer algumas piadas e brincadeiras. Outro programa que a gente teve durante muitos anos e que morreu foi o Zorra Total, que esse sim, eu não vou falar muito dele porque eu só assisti, eu não pesquisei sobre esse programa, mas tem um cara que tem um canal aqui no Brasil, o Aprofundo, que fez um dossiê muito bom sobre o programa. E se você quiser dar uma olhada, dê uma olhada aqui na transcrição, ou melhor, na descrição desse vídeo. E tem o humor do professor Raimundo, a escolinha do professor Raimundo, que é um formato típico aqui do Brasil. Sempre tem um professor, geralmente um professor já velho, calejado, que sofreu bastante porque dá aula para um monte de aluno que não quer saber de nada. E esses alunos são personagens recorrentes. Eles estão sempre se divertindo, rindo e brincando e fazendo piadas também. Aí se você me perguntar, mas ele é aqui, e no Brasil também tem stand-up comedy? Aí eu vou dizer para você, deixa isso de lado, esqueça, não se meta com esse ramo porque isso é bem pior do que você pode imaginar. E como eu disse, se você quiser realmente entender as piadas e o humor brasileiro, você vai ter que mergulhar na nossa cultura. É impossível entender as nossas piadas só com o idioma. Tem que entender por que elas são engraçadas, para quem sabe você dar uma risadinha assim. E eu vou deixar você com uma última piada, que eu não sei porquê, gente, mas eu ria tanto quando eu era criança, e hoje em dia eu rio também, mas é mais de nossa, que estúpido, do que nossa, que engraçado. E a piada do pintinho, que era um pintinho que só tinha uma pata. Ele foi ciscar e caiu. Na mesma vertente, a gente tem, era uma vez um cachorro que só tinha 3 pernas. Ele foi fazer xixi e capotou. Ai, meu Deus, onde é que eu vou parar com isso? E se você conhecer alguma piada do seu país que seja engraçada e você queira traduzir ela para o português para ver se a gente entende, escreva aqui nos comentários, deixe a sua piada, porque eu quero conhecer um pouco mais. Essa do cachorro, gente, desculpa. A gente se vê na próxima. Tchau!